Carla Coelho que vai participar comigo aqui nessa live. A Carla está entrando, vai me ajudar. Oi, Oi, Carla. Mairon, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Já temos 6 pessoas conectadas no nosso bate-papo de hoje. Sim. Hoje a gente Pessoas vai falar, amigas, que tempo que eu não via. Sim, pois não não? é? Hoje a gente vai falar sobre o Covid-19 e a gestão da empresa. Meu lucro é operacional ou não operacional? É isso? É isso aí. Vamos Maravilha. tentar tirar essa dúvida na cabeça das pessoas, né? O que que significa isso? O que que o Mairon quer dizer com isso, né? Isso aí. Então, vamos começar pelo básico? Para quem Vamos. vai assistir a gente depois pelo YouTube, lembrar quem é o Mairon, quem é a Costa Salgueiro Consultoria, para a gente falar de gestão. Isso aí. Grande abraço, Hugo. Bom, meu nome é Mairon Duarte, né? Eu sou diretor da Costa Salgueiro Consultoria. Tenho 35 anos já atuando nessa área de consultoria em gestão empresarial, onde a gente ajuda as empresas a se organizar. Um dia desse eu estava contando em quantos clientes eu já fiz projetos e já chega a 80 clientes. Então, quando eu chego dentro de um cliente, eu já levo na minha bagagem 80 realidades diferentes e é o que a gente usa para justamente ajudar as pequenas empresas a passar não só por essa pandemia, mas também para organizar nos dias normais que a gente passa por aí, né? A Costa Salgueiro tem hoje um produto chamado Diretor de Aluguel, que é justamente esse produto onde a gente atua diretamente no pequeno empresário, ajudando-o não só a organizar a empresa dele, mas ensinando esse empresário as técnicas de gestão, que é o que a gente está discutindo um pouco aqui nessas lives, né, Carla? Isso aí. Falando em gestão de negócios, Mairon, a gente vai ter um novo normal? Ou o normal de antigamente vai voltar a ser normal daqui a pouco? Pois é, todo mundo fala muito isso. Olha, a gente vai ter um novo normal, um novo normal. Certamente, quando as coisas voltarem ao normal, entre aspas, vai ser diferente do que estava antes, né? Principalmente com as coisas novas que a gente está habituados a fazer e a gente está começando a usar coisas novas, né? Essa área de tecnologia, você vê isso mesmo que a gente está fazendo aqui live, muita gente já falando com seus familiares através de reuniões virtuais, quer dizer, tudo isso vai mudar bastante e vai ficar no mercado, né? Mas de fato, Carla, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então a gente tem que esperar e vamos nos preparar nesse tempo de quarentena, né, que a gente tem que ficar em casa, vamos nos preparar um pouco para a gente poder retornar. Falando isso especialmente também para o empresário de modo geral, né? Principalmente o pequeno empresário. A gente sugere que nessa hora se preparem para quando vocês retornarem ao mercado normal, né? Certo. E aí, na sua avaliação enquanto consultor de negócios, com mais de 30 anos de experiência e tal, não sei o que que você acha que vai ser esse novo normal? Bom, na verdade, as empresas elas vão ter que se reinventar, né? Algumas empresas vão continuar, outras empresas não vão continuar, porque já não estavam bem antes dessa pandemia, e essa pandemia, então, mostrou claramente, ou seja, aflorou claramente os problemas que essas empresas tinham, né? E elas não notavam, eventualmente, que não tinham, e quando entrou, então, nessa confusão toda, vai ser muito difícil elas saírem dela, né? E o novo normal, né, eu acredito que vão ficar no mercado as empresas que melhor se adaptarem à nova realidade. E para se adaptar à nova realidade, você tem que se preocupar com a administração da sua empresa e com a sua gestão empresarial, né? Todos os lados vão perder. Quando eu falo todos os lados vão perder, não só todos os donos de empresa, mas também os empregados que trabalham nessas empresas, né? Raciocinando de forma prática, quando você fala que todo mundo vai perder, quais são as principais perdas para esses trabalhadores, por exemplo? Pois é, existem dois tipos de empresa que entraram nessa pandemia e que vão ter problemas diferentes, né? Problemas diferentes. A gente tem aquela empresa que ela já não estava muito bem anteriormente e ela está entrando nessa
vamos dizer assim, nessa parada, né, que a gente está tendo que dar, e aí, como eu mencionei antes, está começando a aflorar problemas que ela até então não verificava que tinha problemas tão grandes, né? Algumas empresas, elas estão podendo usufruir algumas ofertas que o próprio governo está fornecendo a elas, né? Mas isso só não está sendo suficiente para essas empresas, vamos dizer assim, suportarem ou passarem tranquilamente por essa época de Covid e essa época de parada. Bom, vamos então tentar dividir essas empresas em dois tipos de empresa. E, fatalmente, os empregados dessas empresas estão ligadas a essa empresa e a organização que ela tinha antes, né? Quem vai, vamos dizer assim, tomar a decisão e decidir o que vai acontecer daqui para frente com relação aos próprios empregados é o dono da empresa. Ou seja, é ele que vai decidir que ações vai tomar nesta época de Covid para depois ele poder entrar novamente na nova realidade. Tinham empresas o que aconteceu com elas, né? O próprio empresário não percebia que ele estava numa situação ruim. Por que isso? Porque ele estava usando o empréstimo que o banco fornece, que é o empréstimo que a gente chama o cheque especial. O que é o cheque especial? Que é um empréstimo sem empréstimo, né? Sim, quando o empresário começa a utilizar o cheque especial do banco, ele não precisa ter um empréstimo formal. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem mensalidade para pagar todo mês. Como ele não tem essas mensalidades para pagar todo mês, acaba que ele não percebe que ele está entrando no cheque especial. O que eu quero dizer com isso? Sempre que ele precisa de algum dinheiro e a conta dele está negativa, automaticamente o banco fornece esse dinheiro para ele. Só que no final do mês, ou no andamento do mês, a receita que esse empresário está gerando é suficiente para deixar o nível do cheque especial num nível que é negativo, mas é um nível constante. Muitas das vezes ele não chega a usar todo o limite. O que acontece então? Ele percebe ou não nota que a empresa dele está dando dinheiro, mas na verdade é um dinheiro fictício, porque ele está usando o dinheiro no bolso. E por que ele não percebe isso, né? Porque ele não acompanha, ele não conhece direito técnicas empresariais de gestão de negócios, e ele não acompanha normalmente essas finanças que estão acontecendo, né? As finanças, como que as finanças estão se comportando na empresa dele. Isso é uma coisa que a gente faz, né? Quando a gente entra direto no cliente, imediatamente a gente já faz um levantamento bem detalhado para a gente conseguir identificar os problemas que estão acontecendo lá dentro. Muito legal. A gente consegue entender a diferença dessas empresas. Agora, e as empresas que não estavam atoladas no cheque especial, mas tinham outros tipos de empréstimos? Falando ainda um pouquinho de cheque especial, vamos procurar entender o que aconteceu quando a empresa entrou na quarentena. Ou seja, ela teve que fechar as portas, ou mesmo não fechando as portas, caiu muito a venda dela, né? O que aconteceu? Ela continuou a usar o cheque especial porque ela tinha folha de pagamento para pagar, tinha fornecedores para pagar, só que com uma receita que ela recebia, que entrava na empresa dela, nessa época não foi suficiente para cobrir o cheque especial. O que aconteceu? O cheque especial chegou no limite e o banco não liberou mais. Para o banco liberar mais, o empresário vai ter que pagar uma parte, pelo menos, do cheque especial. E o empresário não tem dinheiro para fazer isso. Se ele não percebeu isso antes, fatalmente aconteceu isso agora no Covid, vai ser muito difícil ele sair dela. Então, o empresário realmente tem que, nessa hora, pensar friamente, ver o que está acontecendo com a empresa dele e tomar ações que, muitas das vezes, não são as ações melhores do mundo. Mas tem que tomar essa ação, porque senão vai afetar todo mundo, inclusive os empregados dele, que já vão ser afetados se ele eventualmente tiver que fechar a empresa, né? Certo. Bom, quem tá assistindo... outro tipo... Pois não, Carla. Não, eu só ia falar que para quem está assistindo a gente, se quiser mandar dúvidas, pode mandar durante as suas falas, que eu vou anotar aqui para a gente ir respondendo aos poucos. Bom, existe então outro tipo de empresa, né,
que era uma empresa ou que estava no 0 a 0, ou seja, não tinha lucro nem prejuízo, mas estava conseguindo passar o mês. E aquelas, claro, que já estavam tendo lucro antes. Quando essas empresas entraram nessa época de quarentena, elas puderam usufruir, primeiro, das ofertas do governo para quitar o salário dos empregados. O que é isso? Né? O governo ofereceu a redução e o cancelamento do contrato de trabalho, onde, dependendo se cancelou ou se suspendeu, o governo vai pagar um pedaço do salário para esse empregado que foi suspenso ou cancelado, e também favoreceu para as empresas que vão ficar abertas, que ficaram abertas nesse período, né? Ou seja, teve alguém que pôde ficar trabalhando, empregado trabalhando, o governo ofereceu empréstimo para o empresário pagar a folha de pagamento com juros baixíssimos, os juros de 3,75% ao ano. Isso é muito pequeno. Bom, as empresas que entraram nesse Covid, apesar de estarem 0 a 0 ou estarem momentaneamente em lucro, mas estavam com impostos atrasados ou com dívidas de financiamento, infelizmente, essas empresas não puderam usufruir desses benefícios que o governo está fornecendo, né? E isso é muito ruim. E muitos empresários ficaram surpresos pelo que aconteceu, né? Porque eles imaginavam, eles ficaram surpresos porque eles não sabiam exatamente a situação que a empresa deles estava, né? Inclusive, quando a gente chega para algum empresário, ele às vezes tem alguma dificuldade de dizer se a empresa dele é viável ou não, né? Que é uma das coisas que a gente pergunta quando a gente está conversando com um empresário, um pequeno empresário, sobre essa questão de viabilidade da empresa dele. A sua empresa é viável? 90% das vezes a resposta que vem, sim, ela é viável. Tá, como é que você sabe que ela é viável? Não, eu sei que a minha empresa é viável quando ela dá lucro, né? Aí eu pergunto para ele, mas que tipo de lucro? Pois é, que tipo de lucro? Né? E aí ele fica mudo, porque ele ouve essa pergunta e não entende se essa pergunta tem sentido ou não tem sentido. E fica com aquele grilinho, né? Cri, 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 que a gente vê na televisão quando a pessoa não sabe responder, né? Mas lucro não é lucro, né? Existem dois tipos de lucro. E esses lucros é que vão mostrar se uma determinada empresa é viável ou não. E aí que a gente entra no tema dessa live, que é: o seu lucro é operacional ou não operacional, né? É a análise desses dois lucros que vai permitir que a empresa e o empresário perceba se ele é uma empresa viável ou não, né? Então a gente pode explicar agora um pouquinho o que vem a ser o que é o lucro isso, né? E o que é o outro lucro. Pois é. Vamos lá. O lucro operacional é o que sobra de dinheiro. Vou tentar usar as palavras mais simples possíveis, né? O lucro operacional é o que sobra de dinheiro depois que o dono da empresa paga todas as despesas relativas à operação daquela empresa. O que eu quero dizer com isso? Ele vai pagar a matéria-prima, porque a matéria-prima você compra para produzir o seu produto. Você vai pagar imposto, porque você vendeu, então você tem que pagar imposto. Você vai pagar comissão, porque o seu vendedor vendeu e vai pagar a comissão dele. Você vai pagar luz, telefone, o salário do seu pessoal, ou seja, são aquelas despesas que surgem porque você está com a sua empresa funcionando, né? Nesse caso, a soma entre as receitas e menos todos esses gastos, despesas e custos vai dar um lucro que a gente chama de lucro operacional. Ou seja, é o dinheiro que o empresário vai poder pegar e colocar no bolso. Aí vai uma dica importante. Não é sempre que o lucro todo daquele determinado mês pode ser tirado e o empresário colocar no bolso. Por quê? Se é uma empresa que tem sazonalidade, ou seja, tem altos e baixos de receita,
Isso é muito normal a gente encontrar. Vamos dar o exemplo aqui da Rua Tereza. A Rua Tereza aqui de Petrópolis, quando a gente chega no final do ano, novembro, dezembro, é onde tem o pico das vendas. Quando chega janeiro, já cai e assim por diante. Então, o empresário, apesar de ter tido um determinado volume de lucro naquele mês, ele tem que ter um orçamento empresarial, que é onde ele vê aonde a empresa dele vai chegar lá na frente, aonde ele potencialmente pode ter um determinado prejuízo, em função justamente dessa sazonalidade, e nesta hora, então, ele vai usar o dinheiro que ele gastou do lucro que ele não retirou desse mês. Então, tem que tomar muito cuidado com a utilização desse dinheiro que sobra, né? Lembrando que prolabore é o salário do empresário. Prolabore não é retirada de lucro. O empresário abre uma empresa dele, não é para viver do prolabore. É claro que o prolabore dele é o que ele deve utilizar para ele manter a vida dele normal. Agora, onde o empresário vai ganhar dinheiro é no lucro da empresa. É no lucro que a gente chama operacional. E aí, vem cá, mas... O que é o lucro não operacional, sim, afinal de contas? Aí o pessoal chega para mim e fala assim, vem cá, Mairon, mas todas as despesas que eu pago para a minha empresa é para a minha empresa. Em função dela. Sim, mas olha só, vamos prestar atenção. Essas despesas e gastos que eu falei até agora, como eu expliquei, é em função da operação. Agora, vamos ver os gastos que não são em função da operação. Eles são gastos em função da ineficiência que em algum momento a tua empresa teve. O que eu estou falando? É quando você tem, por exemplo, pagamentos de empréstimos, você mistura as suas finanças pessoais com as finanças da sua empresa, ou seja, você vai estar pagando coisas que algum dia você fez errado, ou teve uma crise e você não conseguiu passar corretamente por ele, ou suas vendas caíram. Então, são gastos que você tem que ter e não são de acordo com não é em função da operação. Ou seja, você não paga empréstimo para você produzir. Você paga empréstimo porque algum dia você precisou pedir um dinheiro e isso está atrapalhando a sua vida hoje. Ou seja, a sua produção, a sua operação, naquela época, não pôde gerar a receita que você precisava. Aí alguém pode perguntar, pô, Mairon, então empréstimo é ruim, eu nunca vou pedir empréstimo na minha vida. Não, não é isso, não é isso. Empréstimo você tem que fazer para você alavancar o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Se você quer fazer um aumento, por exemplo, da sua empresa, você quer começar a vender, comercializar algum tipo de produto diferente, você não tem caixa naquele momento, mas você faz um plano, aí que entra a parte do plano e do orçamento, sabendo que se você usar um dinheiro que você não tem no momento, esse dinheiro no futuro vai retornar para você, ainda vai dar lucro, então faz todo sentido você pedir empréstimo agora. E a gente vê que existem muitas empresas grandes que fazem exatamente isso. Pedem empréstimos ao BNDES, pedem empréstimos a diversos bancos, né, justamente por causa disso. Para utilizar nesse momento, porque sabe que isso vai alavancar, ou seja, a empresa vai crescer por conta daquilo. O problema é quando este empréstimo ele é feito ou às pressas, ou sem a análise correta se você vai ter capacidade de pagar isso no futuro. Então, isso entra como despesa não operacional e muitas vezes, mas várias vezes, o empresário chega para mim e fala assim, Mairon, a minha empresa está no prejuízo, eu não sei mais o que fazer. Quando a gente começa a analisar os números, a gente chega à conclusão que a empresa dele é viável, mas ela está ruim das pernas. O que eu quero dizer com isso? Ela é viável porque o lucro operacional dela é positivo, ou seja, as receitas que ela tem é suficiente para pagar todos os custos relativos a essa operação. O que está matando a empresa é o que a gente chama de despesas não operacionais, que isso causa um lucro não operacional. E muitas das vezes o lucro não operacional é negativo. E aí a empresa fica mal das pernas e às vezes tem que rebolar muito para sair desse problema. E a gente percebe que o pequeno empresário, principalmente, por não conhecer as técnicas de gestão de forma correta,
não as aplica dentro da empresa dele. Com isso, não acompanha a movimentação das finanças e a movimentação da administração que ele está fazendo naquele determinado período. No final das contas, um dos grandes problemas das empresas é essa questão de falta de gestão no diz respeito aos empresários, em via de regra, são especialistas nos seus negócios. Por exemplo, eu sou assessora de imprensa, jornalista e, em via de regra, sou ótima no que eu faço. Contudo, quando eu sou a gestora da minha empresa, eu vacilo. Essa é a grande questão? Essa é a grande questão. Primeiro, o pequeno empresário, quando ele cria a empresa dele, ele é bom em produzir ou executar aquele serviço que ele sabe fazer. Né? Eu sempre dou o exemplo da pessoa que faz camiseta. Ela é ótima em fazer camiseta. É ótima. Faz uma camiseta em perfeição, com perfeição. Aquela camiseta começa a ter sucesso de mercado. E aí que começa a aparecer, aí que mora o perigo. Por quê? Porque as operações dele começam a aumentar o volume, ou seja, ele tem que comprar mais matéria-prima, ele tem que contratar pessoal para se manter no mercado. E para você administrar todo esse entorno, você tem que usar o negócio, que são técnicas, que a gente chama técnicas de gestão empresariais. E essas técnicas de gestão empresarial é que, como o pequeno empresário não foi formado nisso, e nem deveria ter sido, né, porque a vida dele não permitiu isso, mas ele tem que, nessa hora, ou ele procurar aprender, ou procurar pessoas ou empresas que ajudem ele a justamente aprender essas técnicas de gestão e organizar a empresa dele dentro dessas técnicas de gestão. E é aí que a consultoria entra. É aí que nós entramos. É aí que a Costa Salgueiro entra para pequenas empresas como diretor de aluguel, onde a gente justamente ajuda a entender o que é gestão e, mais fortemente, não só entende, mas a gente implanta. Isso que é importante. Então, não adianta o empresário pensar, sendo agora muito, muito sério nesse assunto, não adianta o empresário pensar que basta ele fazer treinamentos de uma semana que ele vai conseguir mudar o rumo da empresa dele. Não basta isso. Porque além de você aprender, você tem que saber implementar. E implementar não é o que a gente aprende, ou que vocês aprendem nesse treinamento que a gente vê por aí. Tá? Então, o nosso papel nesse caso é justamente, primeiro, identificar se a empresa é viável ou não. Lucro operacional positivo, lucro operacional negativo ou não operacional. A partir desta identificação é que a gente consegue detectar dentro da empresa aonde que está o problema, e aí sim, a gente, com a nossa experiência ou com a experiência de gestão, a gente consegue ajudar o pequeno empresário a cuidar da empresa dele e resolver os problemas que eventualmente estão acontecendo lá dentro. Né? Porque as coisas passam muito desapercebidas. Primeiro é porque ele tem muito volume de trabalho, porque essas empresas são pequenas. Segundo, ele não tem conhecimento. E uma coisa que eu brinco muito, Carla, é o seguinte: quando você conhece um pouco alguma coisa, você consegue fazer algumas pequenas perguntas, algumas perguntas com relação àquilo. Então você começa a ter dúvidas, né? Dúvidas. Agora, se você não conhece absolutamente nada daquele assunto, você não tem dúvida, você tem dívida. Dívidas, você então adora falar pois isso. Então eu falo para esse pessoal aí que está nos ouvindo, né, os empresários, e até divulgar isso que é importante, procure aprender e participar dessas lives agora que está todo mundo em casa, justamente para começar a ter dúvida. Porque é a partir da dúvida que você consegue tentar resolver o seu problema. Se você não entende nada daquilo, você não vai ter nem dúvida, não vai conseguir sair do lugar. E uma das coisas que a gente faz no início, né, e a gente quer provocar com essas lives, é justamente fazer com você, pequeno empresário, e acha que faz um gerenciamento muito bom na sua empresa, ou não sabe aonde que está o problema, o que a gente quer é justamente fazer com que você possa ter dúvidas e começar a questionar o que está acontecendo na sua empresa. E a gente pode ajudar com relação a isso. Né?
Marão, quando a gente pensa em tudo isso que a gente está conversando, batendo papo e tentando, da nossa forma, apoiar os empresários de Petrópolis, né? E de outras cidades, até porque hoje em dia, com a tecnologia, não existe mais consultoria de negócios só em loco, né? Você já trabalha com uma Claro, empresa de fora do estado do Rio de Janeiro, pode trabalhar com empresas de qualquer outra cidade. A questão é a seguinte: que outros custos e despesas também passam despercebidos pelos empresários e tornam o lucro não operacional pior ainda? sim. Olha só, existem algumas coisas que às vezes passam desapercebido pelo empresário, né? Primeiro é esse que eu já falei, que é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa, né? Todo e qualquer empresário tem que definir qual é o seu prolabore, que é o seu salário, e viver daquilo mensalmente. Quando der lucro, analisar o orçamento ou como a sua empresa vai ser lá na frente, para poder ver a quantidade de dinheiro que você pode pegar. Aí sim, é a retirada de lucros. Um outro problema que a gente percebe, que às vezes os empresários não notam, é principalmente aqueles que vendem muito por boleto. Existe uma coisa chamada taxa de boleto. E essa taxa de boleto, você tem que negociar. E essa taxa de boleto, ela varia de R$ 5 até R$ 2, R$ 1,80. Então, dependendo do volume que você tenha de boletos emitidos, dá uma olhada nesse valor que você está pagando mensalmente, para você ver que você não pode reduzir drasticamente esse valor. Parece uma besteirinha, mas quando é grande, pode virar uma super conta. Não é. Eu tenho uma empresa, a gente faz consultoria com uma empresa no Rio, e ela emite mensalmente cerca de 150, 120 notas. Todas essas 150, 120 notas são acompanhadas por boleto, né? E quando nós detectamos isso, nós vimos que ela estava pagando R$ 5 por boleto. E a gente simplesmente orientou o sócio, para o sócio entrar em contrato com o banco, e isso caiu de R$ 5 para R$ 2. Então, estamos falando de 150 boletos, não estamos falando de 3 ou 4 ou 5. Então, dê uma olhada com carinho isso, como é que isso funciona na sua empresa, né? Um outro ponto é a questão do tipo de você ter uma loja que vende produtos, verifique se o seu produto não tem um imposto chamado substituição tributária. Se você não registrar muito bem ou não cadastrar muito bem esse tal impostinho chamado substituição tributária, você vai pagar imposto dobrado. Dobrado. Então, consulte o seu contador e verifique se o seu sistema está com isso corretamente cadastrado nos seus produtos. Com relação a isso, eu não quero me alongar muito, porque é um negócio vou ser mais detalhista, mas quem vende e está em dúvida se tem ou não substituição tributária, entre em contato com a gente. Nosso telefone está aí, 2498143677, e fala direto comigo. Então, essas são algumas dicas de coisas que passam desapercebidas, né? E são coisas que, como empresário não tem experiência nesse tipo de coisa, ele não sabe. Ele não sabe. E acaba tendo um custo completamente desnecessário. E existe também, só comparando isso com outro assunto, existe um negócio chamado atividade que não agrega valor. É igualzinho isso que a gente tem com o custo. O que é atividade que não agrega valor? Atividade que não agrega valor é aquela atividade que você faz todo dia, ou diariamente, ou mensalmente, e simplesmente, se você parar de fazer aquilo, não muda nada. A coisa que você faz no final vai continuar sendo feita a mesma coisa. Só que você não vai perder tempo. Não vai perder tempo. E isso nas empresas, principalmente nas pequenas empresas, onde a quantidade de funcionários é pequeno, faz toda a diferença você fazer essa análise de como é que o pessoal está trabalhando. Exemplo simples. Se você tem que escanear, por exemplo, muitos documentos, eu já vi em várias empresas a menina ter que ficar levantando e ir para o outro lado da sala para escanear e voltar, escanear e voltar, escanear e voltar. Aí eu falei para ela, por que você faz isso? Não, porque o scanner está lá. Eu acho que você não coloca o scanner do seu lado? E eu não tinha percebido isso. Então, dê uma olhada no seu layout,
Aproveite agora que você está no pit stop do Covid, né? Onde você está parado, ou você não está na sua carga máxima, dê uma olhada nessas pequenas coisas. A gente ajuda as nossas empresas, né, onde a gente dá consultoria, justamente para olhar esse tipo de coisa. Ou seja, a nossa consultoria não é só uma consultoria que olha a parte financeira. A gente tem experiência para olhar todos os outros processos de negócio, que são justamente todos esses processos juntos, que fazem com que você tenha uma boa gestão de negócios da sua empresa. Sabe, Mairon, essa questão que você está falando do tempo que a gente perde, que não muda em nada, tem uma coisa muito engraçada. Eu trabalho com você já há alguns anos, talvez algumas das pessoas que estão aqui saibam disso, e eu respondo pela sua assessoria de imprensa. Em via de regra, Exato. Eu faço você aparecer na imprensa. E aí, por bem ou por mal, o assessor de imprensa tem que entender muito bem o negócio do seu cliente para fazer com que o coleguinha lá da redação faça você aparecer na TV. Claro. E a gente trabalhou um artigo sobre isso, sobre otimização de tempo e tal, e enxugar essa questão na empresa, deve ter mais ou menos uns 2 anos. E aí eu não sei se eu te contei, mas eu compartilho com as pessoas que estão aqui com a gente hoje pequenas mudanças que eu fiz no meu dia a dia por conta disso e que fizeram uma grande diferença. Então, assim, o telefone do escritório não ficava do meu lado. Em via de regra, eu trabalho sentada exatamente onde eu estou agora. Tá o meu computador aqui, meu celular está encostado no computador e eu tô aqui na live. E aí eu troquei e o telefone fixo fica aqui do lado. Outra questão básica, a minha agenda de papel, ela ficava na mesa, mas não ficava bem estabelecida. Hoje ela fica do ladinho, aqui assim, tipo, o olho passa. Algumas outras questões que parecem básicas, mas que a gente se perde, é que assim, eu produzo alguns programas de TV e eu sempre tive o hábito de mandar a pauta para todo mundo por e-mail e tal, e não sei o que, e mandava para a apresentadora. Aí o que aconteceu? Às vezes o e-mail não chegava, às vezes alguém deletava. E aí, nessa coisa de otimizar o que é prático e gerenciar para poder enxugar o tempo, hoje eu uso a agenda Google e todos os meus clientes são conectados. Então, se o meu cliente tem que fazer algum, como você fez essa semana, você deu uma entrevista na TV, as informações estavam lá na minha agenda, que é compartilhada com você, e se desse algum problema, você tinha todos os contatos lá na sua agenda. Então, são pequenas coisas de verdade que o pequeno empresário, como eu, aqui do lado de cá, podem mudar a partir de uma percepção de uma consultoria que realmente modificam a qualidade de vida do nosso trabalho e a gente ganha tempo. E tempo é dinheiro. Ou tempo, você gasta menos tempo com o trabalho e mais tempo com a vida. Também isso. Né? Então, também tem isso. Quantas vezes o empresário reclama, nossa, ser empresário é horrível, porque eu trabalho muito mais do que todos os meus funcionários. Eu sou o que mais trabalha nessa empresa. E às vezes é porque ele não usou de forma adequada uma consultoria que pode fazer ele empresário, né? Fazê-lo trabalhar com a mesma qualidade, mas com mais efetividade. É disso que a gente está falando? Dessas coisas pequenas Sim. que podem fazer a empresa andar? Claro, é isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, a arte no trigo, eu não sei o nome da pessoa que tá aí, né? Mas a arte no trigo também concorda com o que a gente está falando, né? Tempo é dinheiro, quer dizer, é exatamente isso. E a grande vantagem que tem de você ter uma consultoria na sua empresa é que a gente chega primeiro, falando no nosso caso, primeiro eu já chego na empresa, eu particularmente, com uma experiência de 80 empresas que eu já passei dos mais diversos tipos de negócio. Então a gente já enxerga a sua empresa de uma forma diferente. A gente não está acostumado, a gente não tem os vícios do empresário. Então a gente consegue enxergar muito mais do que ele já está enxergando no dia a dia dele, né? Então, esse nosso produto, né, só para falar um pouquinho mais para o pessoal entender melhor, esse nosso produto, diretor de aluguel, é um produto especialmente feito para o pequeno empresário. Tanto que os honorários para esse projeto é um salário mínimo por mês.
E como é que a gente consegue fazer com este valor? Simplesmente porque nós temos experiência, nós já chegamos na empresa e já na primeira reunião a gente já sabe, já definimos junto com o empresário o que nós vamos fazer lá dentro. E no final do primeiro mês, o empresário já consegue ver a empresa um pouco diferente, já consegue ver detalhes que ele não via antes. Né? Eu só gostaria de dar um exemplozinho dessa questão de atividades que não agregam valor, para você ver como é que isso é interessante. Eu fiz um projeto uma vez numa indústria de cimento, onde o processo de você calcular o peso do cimento que a empresa vendia, o caminhão entrava, pesava, quando ele saía com o saco de cimento, pesava de novo, pela diferença você cobrava, emitia nota fiscal. Só que o cara que fazia isso, ele ficava numa mesa que não era nem numa janelinha, nem uma outra janelinha. Então ele tinha que levantar, ir para uma janela, ir para outra, para ficar pegando a documentação de entrada e de saída. Resultado, todo dia ele fazia 2 horas extras, e ninguém entendia por quê. Porque era um trabalho completamente simples. O que a gente fez? A gente fez uma análise da quantidade qual o espaço que ele andava no dia. Descobrimos que aquele cara andava 2,5 km dentro daquele cubículo. Nossa! O que nós fizemos? Exatamente. O que nós fizemos? Simplesmente nós fechamos a janela de um lado, a janela de outro, colocamos a janela na frente da mesa dele, então, ao invés dele ir nos motoristas de caminhão, o motorista de caminhão que saía entregava para ele documentação. Pronto. Ele conseguia fazer todo o serviço dele e nunca mais fez horas extras naquela empresa. Como é que a gente detectou isso? Porque a gente é de fora. A gente não está viciado no que é feito. E porque tem experiência. Entendeu? Então, essa é a vantagem. E uma coisa que o pessoal tem que perceber, o pequeno empresário, é que aqui na região, aqui em Petrópolis, existe a Costa Salgueiro, né? Que pode trazer toda essa experiência com honorários pequenos e que o pessoal pode vamos dizer assim, pagar esses honorários. Não é à toa que a gente já teve, nesses últimos 3 anos, cerca de 30, 35 clientes aqui em Petrópolis, na região. Maravilha, Mairon. Acho que a gente conseguiu falar todas as coisas que a gente tinha organizado para essa semana, não é? Se alguém tiver alguma dúvida ou um comentário, acho que agora é uma boa hora, porque a gente já está nesse bate-papo, já tem quase 40 minutos, o que é muito legal, porque estamos todos aqui aprendendo e tentando perceber como vai ser esse novo começo, né? Esse novo normal, quando a gente começar a voltar a poder sair de casa, em que o comércio for aberto e que a estrutura financeira começar a andar novamente, né? Deixa aí, Mairon, para todo mundo, lembra teu telefone e a gente se vê na próxima semana. Então, olha só, para entrar em contato com a gente, né? Nós temos o WhatsApp, que é meu WhatsApp direto, 24 981 14 3677. A gente está fazendo lives toda semana, toda quarta-feira às 18 horas. Essa já é a terceira que a gente faz nesse período. Isso aí. Basta procurar nas redes sociais Costa Consultoria e você vai nos achar não só no Facebook, mas no Instagram e no YouTube. E lembre-se, o que está acontecendo agora é como se fosse uma corrida de Fórmula 1 ou uma corrida de Fórmula Indy. Quando há aquela bandeira vermelha ou bandeira amarela, todos os carros param e vão aonde? Para o pit stop. Não, o pit stop não. Vão para os boxes. E lá nos boxes, o que os mecânicos estão fazendo? O que eles fazem lá? Justamente fazem aqueles ajustes finos nos carros. Então, o que a gente recomenda e o que a gente está ajudando as nossas pequenas empresas que está fazendo isso, né? Ou seja, que está no box com a gente justamente está ajudando a preparar essas empresas para a volta. E a gente recomenda para a empresa que está no box agora, aproveite para repensar a sua empresa, para você poder retornar no topo da onda. E pode chamar a gente para a gente conversar sem nenhum compromisso, que aí você vai entender um pouco mais do que a gente está falando. Maravilha. A Baltar, tem uma pessoa aqui. A Larissa. Oi, Larissa. Larissa Baltar. Mairon, afirmo que estou aberta a ajudar a parte digital de todos os empresários. Legal, ela deve trabalhar com mídias digitais e afins.
Vamos nos falar. A Vamos lá. Larissa a Larissa está agora com bastante interessante, que ela pode também ajudar os pequenos empresários, que ela está agora desenvolvendo, ela tem um produto, né? Que é um produto onde ela coloca rapidamente do ar vendas online, né? O e-commerce. Então a Larissa é uma pessoa que eu vou até depois conversar com ela para a gente tentar fazer alguma coisa junto, que é muito interessante. Muito legal. Não sei É se... isso aí. Obrigado por você ter vindo, Larissa. O Hugo também, obrigado. Não sei Acho se que tem é mais isso. alguma pergunta. A gente volta na próxima semana com um novo bate-papo e sempre tentando levar informações de qualidade pro nosso colega, nosso amigo, nossos parceiros aqui via Instagram pela live aberta. Tá, obrigado por vocês. Né? Querendo falar comigo, é só cadastrar, por favor, o nosso WhatsApp, a gente fala direto. E querendo marcar alguma reunião, a gente marca uma reunião virtual para conversar um pouco sobre o seu negócio. Tá? Mais uma vez, muito obrigado por você ter estado aqui. Obrigado, Carla. Um grande beijo para vocês. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.